Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós queremos orar ao Senhor nesta hora. Pai amado, eu quero me colocar à disposição do Senhor para cumprir o teu propósito, para cumprir a tua vontade, Jesus. Porque eu sei que se eu estou aqui é porque eu fui fruto do teu amor. Porque um dia o Senhor me deu uma segunda chance. O Senhor me deu uma outra oportunidade. Quantos aqui são frutos desse amor, Senhor? Por isso eu quero te agradecer por esse tempo de revelação que o Senhor tem depositado sobre esta casa. Quero agradecer por cada irmão, Senhor, que tem estado sedento e faminto pela tua palavra. Pai amado, e o meu irmão, aquele que não está, eu quero declarar que o Senhor vai abrir o teu estômago espiritual nesta noite. E Ele vai depositar da comida poderosa que vem do céu para a tua vida. Abra, meu irmão, teu coração. Espírito Santo de Deus, tira de nós toda anemia espiritual. Tira de nós, Espírito de Deus, e derrama do teu sangue, e derrama da tua fome, e derrama da tua sede sobre cada coração neste lugar. Mas que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Se esta palavra é poderosa e é verdade neste lugar, em nome de Jesus. E eu resisto ao espírito de incredulidade. Eu dou uma ordem agora: bata em retirada, vai embora deste lugar. Pegue toda a tua tropa, pegue todo o teu exército e fora. Erga a tua mão comigo assim, e eu vou contar até 3, e nós vamos mandar embora o espírito de incredulidade. Aleluia. Rabacandarabachai. Quando eu falar 3, nós vamos gritar fora. Amém? Em nome de Jesus, nada vai atacar e nada vai minar a tua fé nesta noite. Toda dureza de coração eu te resisto. Deus está me mostrando, irmãos. Deus está me mostrando. Toda dureza de coração, toda afronta do diabo vai cair hoje. Vai cair hoje. Vai cair, porque Deus vai operar na tua vida. Porque esta palavra tem poder. Porque esta palavra tem poder. A palavra não volta vazia sem cumprir o propósito dela. E esta palavra é poderosa. É 1, é 2, é 3. Fora! Aleluia. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Quantos têm percebido no Espírito os dias proféticos que nós estamos vivendo? Amém? Talvez você que está nos visitando hoje, algumas coisas você entenda, outras coisas você não vai entender, mas Deus te trouxe aqui. Deus também quer falar com você. Deus vai tocar no teu interior, Deus vai tocar no teu espírito. Guarde aquilo que você entender, e aquilo que você não compreender, que o Espírito ministre ao teu coração. E nós estamos vivendo dias onde os céus estão abertos, onde a revelação de Deus tem sido desatada, tem sido liberada sobre as nossas vidas. E o Senhor nos disse: 7 anos de fartura. Nós estamos entrando neste tempo. Nós pagamos um preço e chegamos até aqui. Vamos pagar mais para viver este tempo, para cumprir este propósito sobre a terra. E Deus está levantando nos dias de hoje você como instrumento de Deus, para que o reino e o cumprimento desta promessa se cumpra, para que esta palavra se cumpra. Todos os homens de Deus eram movidos por palavras proféticas. Ninguém se movia sem palavra profética. Noé não acordou um dia e resolveu fazer uma arca se não houvesse uma ordem do céu para que Noé fizesse isso. Abraão e todos os outros, havia uma palavra profética. Nós já temos a palavra profética. Quantos têm uma palavra profética? Nós temos uma palavra de vida. Nós temos uma palavra que irá se cumprir sobre nós. E quando eu estava preparando esta palavra, o Espírito Santo me disse: vá direto. Vá direto ao ponto. Não faça rodeios. Eu falei: Deus, eu só ouvia isso, vá direto ao ponto. E a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 1, 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil e tudo que se move sobre a terra. E todas as vezes que nós ministramos esse texto, e ele foi bem usado nesses dias, nós falamos do governo, nós falamos do domínio, nós falamos do tempo em que a igreja de Cristo irá experimentar. E nós realmente devemos nos posicionar como alguém que vai governar. Devemos nos preparar para algo maior. E vamos tomar o governo das trevas. E vamos tomar e desfazer impérios que estão sendo construídos e altares a Satanás. É tempo disso. O tempo do Senhor, a agenda do Senhor já determinou que isso irá acontecer. E o Espírito Santo tem mexido com o meu coração. Eu acordei hoje, meu irmão, meu espírito, e não é porque eu ia pregar, porque geralmente quando eu vou já fico, né? Estava mais ainda. E meu espírito estava incomodado. E eu queria ouvir, Senhor, o que o Senhor quer ministrar. Senhor, até então não tinha feito. Senhor, o que o Senhor quer falar à tua igreja. Meu irmão, nesse texto que nós lemos agora, falamos do governo, falamos do domínio. Isso foi depositado e entregue ao homem. Mas nós vamos falar neste texto sobre a palavra imagem. Hoje vamos falar de imagem. E o Espírito Santo me disse que nós temos gastado os nossos dias em construir a nossa própria imagem. Guarda isso no teu espírito. Nós temos gastado os nossos dias. Hoje eu prego como igreja de Cristo na terra, nas nações, onde tiver alguém que invoque o nome do Senhor. Esta palavra quero declarar que é para os ares. Esta palavra é para que chegue no mundo espiritual, porque nós temos nos levantado para construir imagens próprias. E o Espírito Santo me perguntou: onde está a minha imagem no meu corpo? Onde está? Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Onde está a imagem? Onde está a forma de Deus? Onde está a maneira de Deus? No corpo. E a igreja, como eu disse, não só o sonho de Deus, mas todas as igrejas. O Senhor tem nos chamado para que cumpramos o nosso papel e estabelecemos o governo de Deus sobre a terra. E o que a igreja de Cristo tem feito? Construído a própria imagem e não a de Cristo. E o Espírito me disse, com muito temor do Senhor eu falo isso: nós nos tornamos, nossa igreja, nos tornamos idólatras. O Espírito me disse: tem entrado idolatria dentro do meu corpo. Tem entrado idolatria dentro da minha igreja. E ontem o Senhor Jesus usou o apóstolo Léo de maneira tremenda. Usou para romper, usou para destruir, usou para levantar, usou de maneira poderosa. E uma das palavras que Deus trouxe quando tomou em profecia foi o seguinte: levantem do trono para que eu me assente. Quem estava aqui ontem? Muitas pessoas não estavam. Deus usou um profeta para falar para o corpo de Cristo: levantem-se do trono para que eu me assente. Irmãos, faça uma análise da igreja de Cristo na terra. Quantas figuras ilustres, quantos apóstolos, quantos profetas, quantos pastores. Mas o Espírito me incomodava e me fazia gemer por isso. Onde está a minha imagem? Onde está a minha imagem nisso? Porque nós mesmos estamos preocupados em construir uma imagem perante a sociedade. As pessoas olham e ainda não veem Jesus. As pessoas olham e ainda não veem na tua vida, não veem na minha vida o Cristo e a manifestação dele. Porque nós
nos preocupamos muito com a nossa imagem. Nós nos preocupamos muito com a nossa reputação. Por que Deus mandou nós sairmos do trono para que Ele sente? Porque nós queremos construir no corpo de Cristo, a igreja brasileira, pequenos tronos para que o homem se assente, para que o homem venha reinar, para que o homem venha governar. E a igreja só vai governar quando o Cristo ressuscitado for manifestado em nós. Quando o mundo olhar, quando a sociedade, o sistema olhar e ver Cristo em nós, a esperança da glória, assim virá o governo. Há igrejas que estão sedentas por isso. Há igrejas que estão buscando isso, clamando por essa glória, clamando por esse tempo, querendo viver isso. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação no teu coração. O quanto a tua imagem é importante para você. O quanto a tua imagem é importante para você. Porque nós muitas vezes, de maneira inconsciente e até consciente, quantas vezes, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu preciso o quê? Preservar a minha imagem. Eu preciso preservar a minha aparência. E quando a sociedade olha para nós, ainda vê nós, Igreja de Cristo, uma placa denominacional. Vê uma placa denominacional. Não vê o Cristo ressuscitado. Vê uma placa de igreja. Que corpo é esse? Que corpo é esse? Ontem nós ouvimos o Léo dizer assim: Deus não tem 10 noivas. Deus não tem a noiva batista, a noiva presbiteriana, a noiva assembleiana, a noiva tal. Não. Deus tem uma noiva. E o Senhor ontem nos exortou a entendermos que nós somos um corpo e Ele é o cabeça. Quando o corpo peca, nós temos que nos arrepender pelo pecado do corpo de Cristo. Não há 10 cabeças. Há uma cabeça e um corpo. Todos nós somos membros desse corpo, onde Cristo é o cabeça, Cristo governa. E esse não é o desejo de Deus para os próximos 7 anos. Esse não é o desejo de Deus para esse tempo que nós estamos entrando. Quando o mundo olhar, quando nós estivermos lá, quando nós avançarmos para lá, quando nós estivermos na posição de governo, nós não vamos levantar uma placa Ministério Sonho de Deus, ou nós não vamos levantar uma placa Igreja Batista não sei das quantas. Não. Nós temos que levantar uma bandeira. Nós temos que levantar uma bandeira, a bandeira do reino e o governo de Deus sendo estabelecido, e a palavra de Deus avançando, e o reino crescendo, e o Senhor expandindo o propósito dele na terra. Repita comigo: para que haja governo, é necessário passar pelo processo de quebrar a imagem. Para que haja governo, meu irmão, Deus me disse isso com todas as palavras. Para que haja governo da igreja, é necessário passar pelo processo de quebrar a imagem. Imagem que nós vamos construindo, imagem que nós vamos idolatrando. Vocês acham que José, um homem de governo, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem cheio de autoridade,
um homem cheio do poder de Deus, estava preocupado em preservar a imagem dele. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, de 6 a 20. Vocês estão ligados aí? Amém? Estão dormindo não, né? (6 a 20), mas eu não vou ler tudo não, irmãos. Vou falando os versículos. Diz a palavra do Senhor: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte, de semblante. Depois dessas coisas, a mulher deu seu senhor, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que se passa na casa. E entregou nas minhas mãos, mas tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Vamos ler até aqui. Nós sabemos que a esposa de Potifar se aproximou de José e quis tentá-lo, e nós conhecemos a história. O Espírito Santo me disse: testemunho. Dar um testemunho é diferente de você preservar uma imagem. José naquele momento não estava preocupado em preservar a sua imagem. Quando você dá um bom testemunho, você está dando o quê? Glória a quem? A Deus. Você está dando o quê? Testemunho de alguém, de alguma coisa. Você está atestando, afirmando. Quando você dá o testemunho, você está manifestando os princípios de Deus na sua vida. E era isso que José estava preocupado ali. Ele não queria preservar uma imagem. É totalmente diferente dar o testemunho, cumprir o princípio ali e preservar a boa imagem. O Espírito Santo me disse: toda vez que você, falou para mim, e eu estou falando para você agora, toda vez que você quer preservar a sua imagem, é porque a glória ia para você. Não ia nada para Deus. A glória ia para mim. Mas eu quero preservar. Eu preciso manter as aparências, né? Eu preciso. O que vão pensar de mim? Até anotei isso. O que vão pensar de mim? Vão falar mal? Vão sair falando do meu nome? Talvez eu estou falando aqui coisas que é só eu que passo, né? Vão falar da minha índole. Vão falar do meu caráter. Qual a nossa preocupação? Vão falar da nossa imagem ou vão falar do reino? Vão falar da nossa imagem ou vão falar do Cristo que está em nós? Da imagem de Cristo que está em nós? Nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é porque vão falar da nossa imagem e da nossa reputação. A nossa preocupação é essa. E eu fiz uma autoavaliação e todas as vezes que eu usei a seguinte frase: eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho uma imagem a preservar. Eu estou preocupada comigo. Eu não estou preocupada com a imagem de Cristo em mim. Eu não estou preocupada com o que vão pensar de Cristo na minha vida. Todas as vezes que não queremos nos indispor com uma situação, nós falamos: eu vou me expor. Como que eu vou falar isso? Eu não quero me expor. Todas as vezes que vamos nos confrontar numa situação de disposição, eu não quero expor o meu nome, eu não quero expor a minha imagem. Estamos preocupados com a nossa imagem. E eu ouvi a seguinte frase do Senhor: eu estou vomitando pela imagem de vocês. Deus estava me dizendo: eu rejeito
Eu não recebo nada quando é feito para que a tua imagem cresça, para que a tua glória apareça. Deus me disse isso. E eu falei, Senhor, meu irmão, mas eu chorei. E chorei de novo, e uivei, e gritei. Porque eu não quero receber um não de Deus na minha vida, em nenhuma área. Eu quero receber o sim do Senhor. Eu quero receber o sim do meu Pai. Eu quero que Ele olhe para a minha vida e Ele se alegre com a minha vida. Ele te ama tanto que Ele pegou a glória dEle, a glória que tu me destes, eu divido, eu dou a eles. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Pegamos esta glória, pegamos tudo isso. A igreja de Cristo faz isso. E queremos construir uma imagem, e queremos construir impérios. Deus tem vomitado para tudo isso. Deus não está nem aí para tudo isso, porque Deus não está procurando isso. Deus não se importa com a tua boa imagem. Deus se importa com o teu caráter. Deus se importa a maneira que você trata a tua mulher. Deus se importa com o teu namoro. Deus se importa como você é um empregado, como você é como patrão. Deus se importa com isso. Como você é como mãe, como você é como pai. Deus está preocupado com isso. Porque o que temos que refletir é o Cristo ressuscitado. Repita comigo assim: eu preciso refletir a imagem do Cristo ressuscitado. José naquele momento deu um bom testemunho. Manifestou os princípios do Senhor ali. Ele não traiu a confiança de Potifar. Mas ele poderia ter se preocupado com a imagem. José poderia ter se preocupado com a imagem. Como assim? Vou queimar meu filme com a mulher de Potifar? O cara abre a casa, me entrega tudo, coloca tudo na minha mão. E como que ela vai ir lá e vai falar mal de mim? Vou queimar meu filme, não vai dar certo. Ele poderia ter se preocupado com a imagem. Mas o princípio do reino, o princípio do reino de Deus, em qualquer situação, é mais forte quando ele está revelado no teu espírito do que qualquer imagem, do que qualquer coisa que você possa mostrar. O princípio do reino é mais forte. O princípio do reino prevalece sobre as trevas, sobre as bandejas do diabo, sobre a tentação de Satanás. O princípio prevalece. O caráter de Deus prevalece. E Deus me disse: no meu reino não tem imagem. Deus me disse: no meu reino não tem reputação. Reputação significa renome. Deus disse: no reino não tem nada disso. Quem está buscando isso, quem busca isso, e isso, meu irmão, pode ser desde ser líder de uma igreja, ser um prefeito de uma nação, na tua célula, numa adoração, na dança, qualquer coisa que você vai fazer para Deus, seja governando um estado. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus sabe muito bem quando a gente pega a glória e retém um pouco e devolve o resto para Ele. Deus conhece. Não brinque com Deus, Deus conhece. Eu convidei tantos para ir na célula. A minha casa tem 40, 50, 70. Vou ligar para o apóstolo Eli, vou falar para ele. Vou mandar um e-mail para a pastora Zelinda. Pastora Zelinda, nossa. Aí começa. Meu irmão, princípio errado. Tua célula não vai crescer nunca. Porque a motivação do teu coração, você como autoridade da tua casa, está errada. A unção de Deus não vai fluir na tua vida nunca. Deus não compactua com essas coisas. Deus compactua com alguém que tem um espírito quebrantado e contrito e que entra na dependência de Deus para viver aquilo que Ele tem. Com Deus não tem meia palavra. Com Deus não tem meia boca. Com Deus não tem aqui é uma coisa e lá fora é outra. Com Deus não tem isso. Você acha que engana quem? Desculpa, meu irmão.
Mas é o que Deus traz ao meu espírito. Nós temos que ter uma vida transparente diante de Deus e diante dos nossos líderes. Nós temos que ter uma vida reta para que o governo venha, para que o reino seja implantado, para que os montes sejam alcançados. Não adianta colocarmos uma máscara na cara e acharmos que vamos implantar alguma coisa. Não vamos fazer nada, porque uma hora vai cair, vai sucumbir. Aleluia. E o Espírito Santo me disse: eu quero restaurar a minha imagem em vocês. Eu quero restaurar a minha forma em vocês. Eu quero restaurar a minha imagem em vocês, a manifestação. Deus quer olhar para nós e ver unicamente a imagem do unigênito. Deus quer olhar para você e ver Cristo em você. Deus quer olhar você governando e olhar e ver Cristo sendo manifestado. Deus quer ver a glória do unigênito em nós. Deus quer olhar e ver isso. Quantos não querem ouvir de Deus? Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quantos não têm desejo de ouvir isso do Senhor? A aprovação de Deus em tudo aquilo que fazemos, porque fazemos por amor, porque fazemos porque cremos, não por vanglória, não para construir uma imagem hipócrita, mas porque nós amamos e servimos a esse Deus com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Mas temos que nos preocupar em zelar. E Deus me disse: muitas vezes vocês me desobedecem para poupar a imagem de vocês. Muitas vezes vocês me desobedecem para zelar a imagem de vocês. Exemplo, ministério profético. Quantos desobedecem a voz do céu para zelar por uma imagem? Quantos não fazem do jeito que Deus manda, do jeito que Deus determina, do jeito que Deus ordenou, para preservar e preocupado com uma imagem? Deus está falando com você. Ministério profético. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não vão acreditar. Não vão acreditar no que eu estou falando, é coisa da minha cabeça. Meu irmão, entra no tempo de maturidade daquilo que Deus está produzindo neste lugar. Seja um instrumento na mão de Deus. Errar nós vamos errar, mas nós precisamos buscar a precisão em Deus e ouvir o que Ele tem para nós e sermos agentes dEle. Para de desobedecer a Deus. Quando nós achamos, ouvimos e não obedecemos. E Deus me disse: quanto mais imagens vocês constroem, mais as trevas avançam, mais o reino das trevas avançam. Quanto mais vocês se idolatram, quanto mais vocês constroem esta reputação, esta imagem, mais as trevas está tomando lugar, está construindo império, está fazendo e acontecendo, porque a igreja não se posiciona. Mas isso chegou ao fim, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Isso está chegando ao fim, porque Deus está levantando um povo que entende a revelação dos últimos tempos, que entende a revelação desse momento na história, e a palavra de Deus vai se cumprir e nós vamos governar essa terra. Eu creio nessa palavra. Idolatria, meu irmão, porque você pode falar para mim assim: profeta Camila, eu não tenho um altar meu na minha casa. Eu não tenho uma Santa Nádia, olha Nádia. Santa Gabi. Eu não tenho isso na minha casa. Eu não tenho idolatria na minha vida, não. Nós muitas vezes somos um altar de idolatria. Nós muitas vezes construímos no lugar da imagem do Filho a nossa própria imagem. No lugar da imagem do Filho, nós colocamos a nossa própria imagem. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida.
Idolatria não é só quando você coloca umas velas, faz umas coisas lá, não é nada disso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. A tua casa de praia pode se tornar uma idolatria se você não guardar seu coração. Se tudo não tiver uma medida, se tudo não tiver um equilíbrio na nossa vida, se torna uma idolatria. Porque tudo toma o lugar de Deus. Tudo é mais importante que Deus. Tudo é mais importante que o reino. Todas as prioridades são mais importantes que o reino. Idolatria. Idolatria na nossa vida. Nós temos que arrancar isso, meu irmão. Nós temos que arrancar esses altares que nós construímos. Nós temos que jogar isso por terra. Nós temos que nos levantar e quebrar isso na nossa vida para que o reino de Deus avance. Toda vez que a sociedade olhar e ver o apóstolo tal, o profeta tal, o ministro tal, o cantor tal e por aí vai, e não achar o cabeça, algo está se passando de errado. Eu não quero falar mal de ninguém, quero tocar no nome de ninguém, eu quero falar do corpo. Deus me revelou algo que está no corpo de Cristo. Todas as vezes que o mundo olha e não vê o governo de Deus, não vê Cristo ressuscitado, manifestado. E por que você acha que Deus fala, sai do trono que eu sento? Sai do trono, igreja, que eu me assento. E Deus falou ontem também, para quem não estava aqui, o problema é que a igreja de Cristo, ela quer construir troninhos e quer ficar sentando um monte de troninho. Aí seria muito bom nós cantarmos e vem, toma o teu lugar. Ia ser uma briga, né? Irmãos, queremos construir pequenos altares. José foi jogado na prisão, no cárcere, não preservando a sua imagem. Imagina um comentário na casa de Potifar: uai, um dia está governando tudo, outro dia está no cárcere. O que esse cara, o que ele fez de errado? Alguma coisa aconteceu com ele. E PPP, e calúnia, e fofoca com o nome de José, e por aí vai. E fica imaginando a imagem de José naquele momento. Deus, se preciso for, te coloca numa situação como colocou José. Arrebenta com a tua imagem perante os homens e perante Potifar da vida. Deus, se necessário for, te leva para o cárcere. Se não aprende, vai aprender no cárcere. Quebra a tua imagem. Arrebenta com a tua imagem, com a minha imagem. Diante dos Potifás, não vão acreditar, né? Não acreditou em José. Vai para o cárcere. Vai para o cárcere. Vai aprender. Mas lá na prisão, preste atenção nisso. Quando muitas vezes você é acusado de coisas que não cometeu, José manifestou o Cristo ressuscitado. José manifestou a glória de Deus. Não se preocupe, meu irmão, com o que vão pensar de você. Não se preocupe. Manifesta o Cristo. Porque como foi com José, essa parte que Deus me falou, achei tremendo. Assim será conosco. Se Deus nos manda para o cárcere, se algo arrebenta com a nossa imagem, Deus já nos vê governando o Egito. Deus já nos vê sentado no trono. Deus não olha e te vê na situação em que você está. Deus não olha e vê a tua dificuldade que você está passando hoje. Deus já te vê na vitória. Deus já te vê na bênção. Deus já te vê cumprindo o propósito dele na tua vida. Deus não está se importando com Satanás te afrontando. Deus vai entrar com providência e Deus vai te arrancar da prisão e vai fazer você sentar num trono. É fato. Deus vai fazer isso. Mas agora, quando nós estivermos sentados lá, com poder, com domínio de uma nação, com uma autoridade, no lugar de honra, no lugar de destaque, no topo do topo, o Espírito Santo me disse: quem você vai manifestar? Quem você vai manifestar? Olha para o teu irmão e fala assim: quem você vai manifestar? Quem, meu irmão? Você vai manifestar um sobrenome. Fulano, filho de fulano, filho de ciclano, que construiu isso, que construiu aquilo. Ou você vai manifestar popularidade, popular.
uma pessoa super popular, chegou no topo do topo. E eu abro um parênteses aqui, eu não estou dizendo que Deus não vai te levantar como uma referência. Eu não estou dizendo que Deus não vai te colocar em evidência. Deus vai fazer tudo isso na tua vida, mas se houver um propósito, se houver a expansão do reino através de você. Porque se não houver, você vai e você desce. Porque Deus está à procura de pessoas que têm compromisso com o reino dele. Deus está à procura e levantando apóstolos, apóstolas, profetas, os 5 ministérios, para restabelecer isso, estabelecer os fundamentos do apostólico e profético, para que quando chegue lá, quem seja manifestado, seja o Cristo ressuscitado. Esse é o desejo de Deus. Será que vamos manifestar as nossas obras? Vamos manifestar o quê? Deus nos pergunta isso. Se nós não entendermos que nós somos apenas veículos de Deus, instrumentos, canal nas suas mãos, e o reino precisa ser visto, tem que olhar para você e ver justiça, tem que olhar para você e ver paz, tem que olhar para você e ver alegria, tem que olhar para você e ver misericórdia, tem que olhar para você e ver dons, tem que olhar para você e ver cura, tem que olhar para você e ver amor, tem que olhar para a tua vida e ver a manifestação e a evidência do reino de Deus. É isso que temos que manifestar. José, olha como a imagem não tem... É tremendo isso. Porque quando nós falamos de José hoje, eu não imagino José, alguém que ostentou a sua imagem. Sabe como que eu vejo José? A tipologia de Cristo. Eu vejo Cristo governando o Egito. Eu vejo Cristo governando aquela terra. Eu vejo Deus manifestando o poder dele e a justiça dele no meio daquele povo. É isso que nós pregamos até hoje. Não olhamos para José e usamos ele como um exemplo de alguém que quis ostentar a tua imagem, mas a tipologia mais próxima de Cristo. Se assentou, governou, aplicou os propósitos e os princípios do reino de Deus naquela nação. Isso é tremendo. Vocês estão tudo assim. Irmãos, isso é tremendo. Nós falamos até hoje de José. E nós olhamos para o trono e vemos ali Deus manifestando o reino dele naquela nação. Isso é maravilhoso. Foi um homem que teve a sua imagem destruída. Uma calúnia destruiu a vida daquele homem. Mas até hoje pregamos e pregamos e pregamos e pregamos sobre este homem. Aleluia! Glória a Deus! Vamos agora aí ao Novo Testamento. Vamos passear um pouco aí na Bíblia. Marcos capítulo 15. Meu irmão, o Espírito me disse: quero um termômetro para verificar se a sua imagem está morta. Tô acabando, a Gabi tá me avisando da hora ali. Quer um termômetro? Quer um termômetro para ver se a tua imagem está morta? Vamos ver Marcos capítulo 15. Olha para Jesus diante de Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselhos. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar um preso, quando eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um montim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir e fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o.
Mas Pilato lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais gritavam: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, açoitando Jesus, e entregou para ser crucificado. E feriram, um pouquinho mais para frente, e feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora ao fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, por ali passava, vindo do campo a que levava a cruz. E por cima, um pouquinho mais para frente, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E cobrindo-se a escritura disse: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo: a tu que derrubas o templo em 3 dias e os edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Um pouquinho mais para frente fala assim: e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo numa cana deu-lhe beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Meu irmão, esse é o teu termômetro para verificar se a tua imagem está morta. Esse é o meu termômetro. Olha para Jesus diante de Pilatos. A palavra diz que Pilatos interrogava Jesus, perguntando: tu és o rei dos judeus? E os principais dos sacerdotes o acusavam a todo tempo. Pilatos interrogou ele outra vez, dizendo: nada respondes? Mas Jesus nada respondeu. E o Espírito Santo me disse: para de se defender. Para de defender a tua imagem. Jesus nada respondeu. Toca na nossa imagem para ver. Toca na nossa imagem para ver. Eu vou lá agora. Quem que está pensando que é para falar de mim desse jeito? Toca na nossa imagem para ver o que acontece. Mas Jesus nada respondeu. Jesus nada disse. Quantas vezes nos xingam, fala mal, te chama disso, te chama daquilo, e dói, meu irmão. E dói quando falam que nós fizemos uma coisa que nós não fizemos. Dói ou não dói? Dói demais. Não, eu vou lá, impossível. Que está acreditando que eu fiz isso? Eu tenho que me defender, eu tenho que falar alguma coisa. Olha para o teu irmão e faz assim, ó. Shhh. Shhh. Jesus nada respondeu. Para de se defender, meu irmão. Quem te defende é Jesus de Nazaré. Quem te levanta, quem te defende é Jesus. Jesus usa de situações. Quando querem degredir a tua imagem, quando querem degredir a tua imagem, Jesus levanta pessoas e coloca a tua imagem lá em cima novamente. É verdade. Mas nós temos que fazer, ó, parar de nos defendermos. É muita defesa, é muita preocupação. Estou caminhando para o final já. Diante daquele povo, sem cometer nenhum pecado, cuspiram, fizeram o que tinham que fazer. Solte Barrabás. Não era 1 ou 2 não, era todo mundo. Um coro. Crucifica-o. Crucifica-o. E a imagem de Jesus. Jesus estava preocupado com a imagem. Jesus olhava para a cruz. Jesus olhava para o propósito do reino. Jesus olhava para o fim. Jesus olhava, sabe para quê? Jesus já olhava ali, já via a nossa enfermidade. Jesus já via o nosso pecado, a nossa mentira. Jesus já via a nossa idolatria. Jesus já via a nossa falsidade. Jesus já via a fofocaiada. Jesus já via ali na cruz do Calvário os nossos pecados.
E ele não levantou um minuto e disse: peraí, eu sou o filho de Deus. Como podem falar assim comigo? Você é o rei dos judeus? Se você está falando, fala alguma coisa. Você é o rei dos judeus? Se você está dizendo, esse é o nosso termômetro. Se a nossa imagem está morta, eu aferi o meu termômetro. Estou mais viva do que tudo. Porque ainda nos preocupamos muito com a nossa reputação e com a nossa imagem. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Será que Pilatos estava preocupado com a imagem dele? Quer saber de uma coisa? Deixa que esse povo se entenda. Lavei minhas mãos. Pilatos representa uma igreja religiosa, hipócrita, que lava as mãos e não implanta o reino porque não quer se expor. Lava as mãos. Pagar um preço? Tabaté terra de adoradores? Passar vergonha na rua? Colocar pantufa nos pés, como a gente brinca? E fazer ato profético na rua? Eu lavo as minhas mãos. Me associar, fazer unidade com um povo louco que está falando que Deus vai mudar o nome da igreja, é muito mais fácil, não. É muito mais fácil eu fazer como Pilatos. É muito mais fácil manter um império, manter uma reputação, manter uma imagem diante de pessoas, agradar aos homens e não agradar a Deus, não refletir o unigênito. É muito mais fácil. E o Espírito me disse: essa noiva não governa. Essa noiva não vai se assentar. Essa noiva não vai chegar lá. Essa noiva vai cair. Meu irmão, é o destino. Ou a igreja cumpre o papel dela, ou ela arregaça as mangas e cumpre o papel dela, ou ela faz igual Pilatos: eu lavo as mãos. E nós vemos, meu irmão, com todo o temor do meu coração, mas nós vemos a unção de Pilatos na igreja. Nós vemos isso dentro da igreja. Quantos casamentos de fachada dentro da igreja? Hipocrisia. Quantos ministros pegam uma coisa aqui e em casa é outra? Quantos maridos, Pilatos puro, trata a pessoa aqui de um jeito, a esposa de um jeito, os filhos de um jeito na igreja, e em casa trata de outro jeito. Em casa parece um bicho. Meu irmão, temos que arrancar esse espírito de Pilatos dentro do corpo. Quantos namoros hipócritas, sem princípios, fornicadores, e querem andar de fachada para manter uma reputação e uma imagem, mas não manifesta o unigênito. Não manifesta o unigênito. Com o temor do Senhor eu digo: quantos pais, Deus me disse isso claramente, pega o filho, dá para a mulher educar, e depois tem a cara de pau de falar: tá vendo? É você que passa mais tempo com ele, é por isso que o menino tá assim. Fachada, hipocrisia. Em casa prende a mulher para não vir na igreja. Em casa enrola para a mulher não vir na igreja. Como profeta do Senhor, eu desmascaro você nesta noite. E eu declaro: se posiciona, meu irmão. Toma o teu lugar. Toma o lugar que Deus está te chamando, ou você vai experimentar a mão de Deus na tua vida. Porque hoje, antes de começarmos um culto, Deus nos deu uma visão, a irmã, e havia um tribunal. Eu não estou aqui para te amedrontar, me entenda. Eu estou aqui numa unção profética, desatando e desmascarando um demônio na tua vida. Havia
martelo? Um tribunal. Um martelo grande. E um juiz fazia assim. Virá um tempo de juízo para aqueles que não se posicionarem. Virá um tempo de juízo sobre aqueles que não tomarem uma posição, andarem preocupados com a imagem, andarem preocupados em agradar aos homens e não agradar ao Todo-Poderoso, ao Unigênito, ao Cabeça, ao Soberano. Virá um juízo de Deus sobre essas pessoas. Aleluia. Meu irmão, para acabar, você acha que as pessoas que implantaram o reino de Deus preservaram a sua imagem? Olha para João Batista. Olha para Elias, meu irmão. Olha para Estevão. Foi apedrejado. Olha para Paulo. Esse é o nosso chamado. Não estou falando que você vai tomar pedra, mas se precisar tomar pedra, você vai tomar. Mas você não vai se corromper. Mas você não vai se corromper. E olha para Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Eu quero terminar, meu irmão, declarando uma palavra. Sabe quando nós lembramos de Jesus Cristo também? Um texto que ficou registrado, onde o profeta Isaías registrou. Presta atenção nisso aqui. Quantos lembram de Isaías 53? A imagem. Jesus não se preocupou com a imagem e Ele morreu por você. Jesus não se preocupou com a imagem e Ele pagou um alto preço pela tua vida. Por isso tome o teu lugar. Se posiciona, meu irmão. A palavra do Senhor diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante Ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura e nem beleza. Estão falando de Jesus. E quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pega a tua mão comigo. Repita comigo assim: Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai amado, eu oro nessa hora para que o Senhor restaure a imagem do Senhor. Eu oro nesta hora para que a Tua palavra cumpra o propósito dela nesta noite. E que nós possamos sair daqui, Pai, com uma imagem humana destruída. E que possamos pagar o preço que o Senhor anseia para que o Teu reino seja implantado nessa terra. Em nome de Jesus. Podeis sentar.